Esta quarta-feira, dia 15 de abril, vamos à situação do coronavírus em Minas Gerais. Já são 30 mortes confirmadas, 64 seguem em investigação. Em um dia foram 3 confirmações, todos do sexo masculino e com doenças pré-existentes. As idades variam entre 34 e 78 anos. E os números de casos confirmados passou de 900. Os números passaram, de 900 em todo o estado. Vejam aí, foram 19 novos casos em 24 horas. O número de investigações passou de 67 mil. Na região central, olha aí, são 500 registros. No Triângulo e Alto Paranaíba, 118. E na Zona da Mata, 94. Vejam agora a evolução do novo coronavírus aqui na capital. São 217 casos em 15 dias. No dia 31 de março, nós tínhamos 163 registros. E hoje, olha aí, são 380. Em 24 horas, foram 7 novos casos. BH tem 6 mortes. E agora, a notícia boa. O número de curados de Covid-19 no mundo aumentou. São mais de 500 mil de pessoas recuperadas. No Brasil, o Ministério da Saúde atualizou os números. São 14.026 pessoas curadas. O secretário de Saúde de Minas Gerais confirmou durante a coletiva na tarde de hoje casos do novo coronavírus entre profissionais da saúde. Estão também profissionais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais e alguns casos suspeitos no Hospital Risoleta Neves. Em relação à nossa rede, que é a FEMIG, hoje nós temos 5 casos suspeitos em investigação do Covid. Nós temos 3 casos confirmados dentro da rede FEMIG. Esses casos estão afastados e não são casos complicados. E nós temos 63 servidores com síndrome gripal, não confirmados para o Covid ainda, que também estão afastados. O que nós temos de informação do Risoleta é que eles fizeram uma testagem nos profissionais de saúde lá e que essa testagem está sendo repetida devido a problemas que foram identificados nos testes. Então essa é que é a informação que eu tenho, é uma informação que nós já solicitamos a confirmação, tanto por conta do hospital, quanto por conta do grupo que fez essa testagem, então nós aguardamos um pouco para ter essa confirmação. Pois é, só confirmando, eu falei 64, mas são 63 mortes em investigação. A segunda fase das obras do Hospital de Campanha no Expo Minas, em Belo Horizonte, foi concluída. As instalações devem estar prontas para receber pacientes até o fim do mês de abril. O governador Romeu Zema percorreu as instalações do Hospital de Campanha e conversou com a equipe que está à frente do projeto, realizado em parceria pelo governo do estado e a iniciativa privada. O trabalho de montagem está sendo coordenado pelo Departamento de Logística da Polícia Militar. Os boxes já receberam o mobiliário e as roupas de cama. Também foram feitas adaptações na rede elétrica e de esgoto. A capacidade do hospital será para cerca de 800 vagas ao fim das obras. Nós estamos mensurando o corpo clínico, o corpo médico que vai trabalhar aqui. Para o primeiro módulo já está mensurado. Se precisarmos ativar amanhã, nós vamos ativar esse primeiro módulo, caso haja necessidade. O Hospital de Campanha foi dividido em 3 blocos. Nessa segunda fase está sendo entregue o bloco amarelo, que conta com 260 leitos de enfermaria e 18 de estabilização. Mas, segundo o governador, o hospital só começará a funcionar se houver necessidade. E nesse momento a situação está sob controle. Apenas 4% dos leitos de UTI dos hospitais estão sendo usados por pacientes infectados pela Covid-19. Na coletiva de imprensa, Romeu Zema disse que o Hospital de Campanha é uma reserva técnica e espera não precisar dela. Mas apesar disso, outros leitos estão sendo preparados para receber pacientes. Sobre o decreto que gratifica médicos da rede FEMIG, Zema explicou. A questão de estar tendo um pagamento para médico foi considerado práticas de mercado. Infelizmente, nós temos de acompanhar, caso contrário, nós não teríamos disponibilidade. Romeu Zema afirmou que o governo já teve uma queda expressiva na arrecadação e que vai precisar de ajuda do governo federal.
Segundo ele, foram gastos mais de 400 milhões de reais na saúde até agora. Zema disse que o governo está estudando regras para reduzir o risco de contaminação nas cidades que pretendem reabrir o comércio, mas afirmou que ainda não há data para interromper a política de isolamento social no estado. Quem decide o que abre e o que fecha é o prefeito. E o prefeito que decidir que vai abrir alguma coisa, que ele tome todos os cuidados necessários, como nós estamos tomando aqui. E chamou de excessos medidas como a do prefeito Alexandre Calil, de barrar a entrada de ônibus de outras cidades que flexibilizaram o isolamento social. O que deveria estar ocorrendo é que prefeitos do interior barrassem ônibus da capital. Haja visto que o maior foco da Covid está justamente na capital. Não quero julgar ninguém especificamente, mas é um momento que realmente exige cuidado, mas na minha opinião não é uma medida que deva ser tomada sem uma prévia análise, sem alguns cuidados. A parceria entre a Farmácia de Minas e um aplicativo de transportes já está permitindo que pacientes de Juiz de Fora, na Zona da Mata, recebam os medicamentos em casa. A partir do dia 20 de abril, essa entrega também vai ser feita aqui em Belo Horizonte. Pela primeira vez, o seu expedito está recebendo em casa o remédio que ele toma para controlar a asma. O idoso de 71 anos faz uso deste medicamento há cerca de 10 anos e todo mês tinha que ir até a farmácia do estado. A partir de agora vai ser diferente. Aí ela me ligou que não precisava, que ia trazer o remédio para mim. Eu fiquei muito grato, fiquei muito satisfeito. Essa ação faz parte de uma parceria público-privada inédita em Minas Gerais, que deve continuar enquanto durar a pandemia do coronavírus. Uma empresa de táxi doou os serviços para o governo, que vai utilizar os veículos para fazer a entrega de remédios a usuários cadastrados no sistema do estado. Segundo o superintendente de assistência farmacêutica, inicialmente foram priorizados 500 pacientes com doenças pulmonares. Porque essas pessoas têm uma comorbidade que tem um prognóstico ruim caso elas também sejam infectadas e peguem a Covid-19. Então, nós estamos priorizando grupos de pessoas que têm comorbidades de interesse nesse enfrentamento à pandemia. Funciona da seguinte forma: é feito um contato por telefone com os pacientes. Daí a equipe agenda e entrega os remédios. O projeto ainda é um piloto e Juiz de Fora foi a cidade escolhida para isso. A Defesa Civil Estadual é a responsável pela parte operacional da entrega dos remédios. Hoje, o município conta com 2 táxis parceiros. Depois de todos os ajustes feitos, o objetivo é expandir a parceria. Nós temos a prioridade é Belo Horizonte, só que nós não tínhamos como fazer na dimensão de se fazer em Belo Horizonte. Depois nós iremos para Uberlândia, que é uma cidade de grande porte, e a cidade de Juiz de Fora tem uma estrutura já aqui, a própria unidade regional é uma estrutura boa, e temos uma parte mediana de entregas que a gente realiza uma melhor análise para a gente replicar nas demais 25 cidades do estado. A partir de sábado, a gratuidade do transporte coletivo para idosos vai ser alterada aqui na capital. A medida foi adotada para proteger o grupo de risco. As informações com Larissa Pimenta. Atenção, idosos, a gratuidade do transporte metropolitano não vai funcionar mais nos horários de pico, entre 5 às 9 da manhã e de 5 da tarde às 8 da noite. Dados do sistema de transporte metropolitano apontaram que no último dia 6 de abril, cerca de 19 mil idosos circularam nos ônibus metropolitanos, 7 mil deles nos horários de pico. A medida será mantida até o fim do estado de calamidade pública em saúde. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Larissa. Uma empresa de transporte está desinfectando de graça os carros de motoristas cadastrados em aplicativos. A técnica é a mesma usada na Espanha. Essa técnica está sendo utilizada aqui na capital desde a última quinta-feira. O objetivo da plataforma é atender por dia 270 carros. A gente tem imagens aí para mostrar como funciona tudo isso, né? A tecnologia foi desenvolvida lá na Espanha e é usada também para combater a Covid-19 em locais como hospitais, hotéis, escritórios e bancos. De acordo com o fabricante do produto, que solta aí, né, micropartículas, uma nuvem de fumaça aí, né, que higieniza o carro, ele fica protegido por até 72 horas.
A ação ela vem acontecendo no estacionamento coberto do Estação Shopping BH, que fica na Avenida Cristiano Machado, 11.833, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. Essa ação ela é válida para integrantes de 2 categorias da plataforma. Aí o motorista que quiser saber como funciona, como tem acesso, é só ir lá no aplicativo, tem todas as informações, para deixar ele e o passageiro também seguro, né, nessa viagem contra o coronavírus. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais vota amanhã um projeto visando a proteção de trabalhadores que tenham contato com o público. A ideia é que todos usem máscaras, seja no setor público ou privado. Consumidor ou a pessoa que for a um estabelecimento, seja a um comércio de alimentos, ou seja a uma farmácia, enfim, seja onde, ou um posto de gasolina, onde ele for realizar qualquer atividade, ele seja recebido por alguém de máscara. O responsável por fornecer as máscaras serão, no caso do serviço público, o Estado de Minas Gerais, no caso de serviços municipais, as prefeituras, e no caso de estabelecimentos privados, o proprietário de cada um desses estabelecimentos vai ser obrigado a fornecer máscara aos seus funcionários. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Os estudos começaram em fevereiro. A Fiocruz de Minas e a Universidade Federal do Estado fazem testes para produzir o que os especialistas chamam de vírus defectivo. O que é isso? O parasita infecta alguma célula que produz uma determinada proteína, mas não consegue seguir o ciclo de contaminação. O objetivo dela é proteger ao mesmo tempo contra a Covid-19 e contra a infecção pelo vírus influenza. E por que isso é importante? Porque o vírus influenza e o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, tem como característica infectar o trato respiratório e são particularmente graves essas duas doenças em idosos e pessoas com doenças com comorbidades, né? A infecção, denominada abortiva, seria o suficiente para desencadear uma reação do sistema imunológico contra moléculas estranhas, típicas do coronavírus. Então ele infecta uma célula, produz as proteínas, mas ele não sai da célula. Então ele gera o que nós chamamos de infecção abortiva. Então aquela célula vai produzir as proteínas dos vírus, vai induzir a resposta imunológica, os anticorpos, as células do sistema imunológico, mas não vai causar doença. O maior problema é que desenvolver essa vacina leva tempo, viu, gente? Até que chega aos pacientes, pode demorar até 4 anos. Então isso tudo tem que ser testado, né, de forma bastante criteriosa, em diferentes níveis de ensaios muitas vezes muito caros, para que o produto que chegue num posto de saúde ou num laboratório privado seja um produto de confiança, segurança e eficácia. Para ter uma noção mundial dos estudos de vacina contra a Covid-19, a China iniciou testes clínicos em humanos. Os testes consistem em micro-organismos mortos através de processos físicos e químicos. Nos Estados Unidos, uma vacina desenvolvida em Washington teve resultado promissor durante a fase de testes em animais. A primeira prova em humanos aconteceu em uma paciente de 44 anos, que será monitorada por 1 ano. Se constatar a eficiência da vacina, a distribuição não começa em menos de 18 meses. O pesquisador de Minas Gerais, Alexandre Machado, afirma que não existe uma disputa mundial para quem descobre primeiro a solução. A nossa corrida não é contra os outros grupos de pesquisa ou contra empresas privadas. A nossa corrida é contra a doença. Então, nós não temos a ambição de chegarmos em primeiro lugar na reta final. Nós queremos chegar à reta final. Chegar à reta final com um produto inovador, brasileiro e de grande aplicabilidade para a nossa população. A Prefeitura de Fortaleza de Minas, no sul do estado, vai multar a partir de amanhã quem for pego na rua sem máscara. O valor da multa é de R$ 34, mas quem for reincidente, a multa fica mais cara, R$ 348,30. A fiscalização começa nesta quinta, quando as 8.000 máscaras que foram feitas pela Prefeitura forem entregues aos 4.000 moradores da cidade.
92% dos idosos de Minas Gerais já foram vacinados contra a gripe. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. Amanhã começa a segunda etapa da campanha. O secretário apresentou quais são os grupos que vão ser vacinados. Público prioritário, os profissionais das forças de segurança e salvamento, os portadores de doença crônica não transmissíveis e pessoas sob medidas socioeducativas. E os caminhoneiros, pela própria natureza da profissão, que eles estão em trânsito, eles podem procurar um posto de vacinação em qualquer cidade, havendo a necessidade de comprovar que são caminhoneiros, ou seja, que têm essa atividade laboral, mas eles terão direito à vacinação. Legal, daqui a pouco vocês vão ver que um temporal pegou de surpresa moradores e motoristas da região metropolitana. Nós voltamos já já. A Prefeitura de Divinópolis, no centro-oeste do estado, começou um processo de limpeza no entorno do Hospital Regional da cidade. As obras na unidade foram interrompidas há 5 anos. Funcionários da Prefeitura iniciaram a limpeza ao redor do Hospital Regional de Divinópolis. O trabalho faz parte de uma preparação caso a unidade seja liberada para atender pacientes vítimas do novo coronavírus. No primeiro momento, essa ideia não foi aceita pelo governo do estado. Mas nos últimos dias a gente viu o governador, inclusive visitando o Hospital Regional de Betim e liberando alguns leitos para o hospital. Então a prefeitura, o próprio prefeito, decidiu providenciar esse início de trabalho de limpeza aqui de forma preventiva, né? A gente torce para que realmente não seja necessário. A finalização da obra do hospital, que está parada há 5 anos, deve custar cerca de 50 milhões de reais. Outros 50 milhões devem ser utilizados na compra de equipamentos imobiliário. A construção é de responsabilidade do Estado, que ainda não determinou a liberação da unidade. A intenção é que a mineradora Vale destine dinheiro de indenização pelo rompimento da barragem de Brumadinho para os hospitais em construção no interior do Estado. Em nota, a Vale esclareceu que está doando máscaras, testes rápidos, luvas, capotes e óculos para o reforço no trabalho dos profissionais de saúde, mas que não foi recebida qualquer solicitação de apoio para o Hospital Regional de Divinópolis. Uma forte chuva que caiu no fim da tarde, início da noite de hoje, pegou de surpresa os motoristas que passavam pela MG30, em Nova Lima, na região metropolitana. Olha só, esse trecho aí é depois da barreira da Polícia Militar Rodoviária. Fica em frente a um residencial e a shoppings no bairro IP. Os 2 sentidos da via ficaram alagados. O trânsito lento. Segundo os meteorologistas, deve continuar chovendo em BH e na região metropolitana. Até domingo, pelo menos. Em algumas regiões, as pancadas vão ser mais fortes. A dengue continua exigindo atenção em Minas Gerais. Veja os números com Lauro Lopes. Não bastasse o novo coronavírus, a gente tem que se preocupar com outras doenças, né? É o caso da dengue. E essa aí, depende muito de cada um de nós. Então, pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo não deixando água parada em casa. Eu estou falando isso porque os números que envolvem a doença seguem alarmantes. Este ano, até o momento, Minas registrou 46.681 casos, entre suspeitos e confirmados. 4 pessoas morreram e 26 óbitos seguem em investigação. Já a febre chikungunya teria feito uma vítima fatal, caso a investigação, assim como 807 casos entre confirmados e suspeitos de contaminação. A Zika, transmitida também pelo Aedes aegypti, teria contaminado 259 pessoas. Estou falando teria porque são casos confirmados e também suspeitos. Entre elas, 29 gestantes. Lembrando que, no caso da Zika, pode causar uma doença bem grave em bebês, a microcefalia. Obrigada, Lauro. Você vai ver depois do intervalo, artistas do sul de Minas se unem para alegrar moradores em isolamento social. A Prefeitura de Sabará começou a distribuir máscaras de graça para a população da cidade. Nesse primeiro momento foram distribuídas 2.000 nas ruas. E um acordo com as costureiras da cidade está sendo feito para que novas máscaras sejam encomendadas para a população.
Artistas da cidade de Caldas, no sul de Minas, se uniram para levar um pouquinho de alegria aos moradores da cidade. Olha que legal. Olha, Carol, a ideia começou quando um grupo de 20 artistas resolveu contribuir com um fortalecimento emocional e psicológico da população de Caldas, que estava tensa com a proliferação do vírus e com os impactos econômicos do isolamento social. Os moradores foram presenteados com um videoclipe da música Reencontro, do grupo Nhô, uma banda caldense de música popular. Vamos escutar um trechinho? O vídeo que fala de reencontro repercutiu na cidade e está despertando fortes emoções. Gente, todo mundo em casa, vamos amar a nossa vida. Obrigado. Boa noite para você. Jornal da Alterosa.